Olá, pessoal! Começa agora nosso primeiro episódio do nosso canal Trilha do Saber. Aqui vocês encontrarão conteúdos sobre educação, filosofia e todas as outras áreas que vêm colaborar com o desenvolvimento cognitivo. No nosso episódio de número 1, vamos falar sobre Joseph Jacó, um extravagante pedagogo que nos é apresentado pelo filósofo argelino Jacques Rancière. O assunto é o mito pedagógico. A abordagem que Rancière faz sobre a fascinante experiência pedagógica do professor Jacó é tema desse nosso primeiro episódio e será tema dos próximos 4 episódios. Então, se você gosta de filosofia, educação e tem interesse em como melhorar o seu desenvolvimento cognitivo, siga-nos nas redes sociais e não deixe de assistir o nosso podcast. Vamos lá! O mito pedagógico. A explicação é o mito da pedagogia, Joseph Jacó. A explicação como método didático é, antes de tudo, princípio do embrutecimento. Sim, essa é a constatação do professor Joseph Jacó. Mas a explicação impede a emancipação do estudante. O explicador explica a estrutura ficcional da lógica pedagógica tradicional. É por meio do filósofo argelino Jacques Rancière que tomamos conhecimento do professor Joseph Jacó. Em O Mestre Ignorante, publicação de 2015, Rancière nos conta sobre as surpresas pedagógicas de um professor que viveu entre os meados do século XVIII e XIX. Joseph Jacó, segundo Rancière, teve uma longa e movimentada carreira, sendo professor de literatura, direito, retórica, matemática e etc. Com mais de 30 anos de ensino, Jacó tinha certeza que seu método pedagógico era suficiente para as necessidades de seus alunos. Entretanto, à revelia de sua escolha, Jacó se viu em uma posição fragilizada. Por seus ideais políticos, durante a Revolução Francesa de 1789, nosso futuro extravagante pedagogo teve que deixar a França e se exilar nos Países Baixos, no caso aí, a Bélgica. Esse acaso fará com que seu velho método pedagógico seja submetido à involuntária análise crítica. Jacó constatara que o que Foucault mais tarde registrará, que a experiência e não a verdade é o que dá sentido à escritura. E mesmo sendo clichê, vamos parafrasear, que é a experiência e não a verdade que dá sentido à educação. O ano é 1818. Jacó, falante de língua francesa, está em uma sala de aula em Bruxelas, Bélgica. Desafio pela frente. Como ensinar um grupo de estudantes quando o professor e estudantes desconhecem a língua um do outro? Jacó falava francês, enquanto que a língua falada por seus alunos era o holandês. Solução rápida: um intérprete. Jacó lança, então, mão desse facilitador para indicar uma obra que, na ocasião, havia sido publicada no formato bilíngue. Esta obra é Telêmaco, cuja orientação fora para lerem e aprenderem o texto sugerido, fazendo uso da tradução apenas como facilitador, uma vez que o trabalho deveria ser finalizado em francês. O que esperar de um trabalho no qual um grupo de estudantes é submetido à imersão de um texto clássico em uma língua estrangeira sem domínio? A expectativa do professor Jacó era a pior possível. Segundo Rancière, ele esperava que fosse um desastre por uma impotência absoluta. O empirismo desesperado colocara o professor diante de um resultado, portanto, surpreendente. Os estudantes holandeses
concluíram a atividade de maneira espetacular, tal como fariam seus alunos, estudantes falantes do francês. A partir da qualidade dos trabalhos apresentados, o professor Jacó suspeitou que o processo didático-pedagógico explicativo, aquele que ele já tinha como suficiente e necessário, consistia em um mito pedagógico. Mito responsável por dividir o mundo em duas realidades: a dos indivíduos sábios e capazes e a realidade dos indivíduos ignorantes e incapazes. Ou seja, o mito pedagógico prescreve uma hierarquia das inteligências, em que a inteligência do estudante está subordinada à inteligência do professor. Jacó trata essa situação como princípio do embrutecimento. O professor, nesse caso, não age com má fé. Ao contrário, sua boa-fé é que o estudante só compreenderá por via da explicação. E se porventura não compreender na primeira explicação, ele, no caso o professor, irá reexplicar. Assim, a criança adquire uma nova inteligência, de acordo com Jacó, a das explicações do mestre. Mais tarde, ele poderá, por sua vez, converter-se em um explicador. Pois bem, para Jacó, não há uma hierarquia das inteligências, pois a hierarquia leva à subordinação de uma inteligência a outra inteligência, porque sua vez embole a emancipação. A inteligência deve ser livre, a liberdade é imbuída de vontade, a vontade abole a necessidade de etapas da progressão explicativa. Ao invés do método explicativo, o método da vontade. O professor é aquele que força a ordem, que mergulha seus estudantes no círculo de onde eles podem sair sozinhos. A ruptura com a lógica pedagógica tradicional, a explicativa, é pela via da liberdade, a qual a única sujeição é da vontade à própria vontade. Jacó nos apresenta o desafio de ensinar a partir do jogo de duas faculdades, a da inteligência e a da vontade. No ato de ensinar e aprender, há duas vontades e duas inteligências, a do professor e a do estudante. O princípio de embrutecimento pedagógico só existe mediante a pouca vontade do estudante, uma vez que se pode aprender sozinho e sem mestre explicador, quanto se queria pela tensão de um próprio desejo ou pelas contingências da situação. Jacó, então, aí ressalta o desejo de aprender e também as adversidades. A pedagogia extravagante de Jacó nos coloca diante do desafio do processo de ensino e aprendizagem segundo princípios da vontade e da liberdade. Mais que isso, para esse extravagante pedagogo do século XIX, se pode ensinar o que se ignora, se alcançando a emancipação intelectual. Será possível? Na próxima semana, vamos conhecer um pouco mais sobre o método da vontade de Jacó e como ele pode auxiliar a família com o desafio de apoio pedagógico das crianças. Vamos conhecer o poder do ignorante. Ficamos aí com uma mensagem de reflexão. O que embrutece o povo não é a falta de instrução, mas a crença na inferioridade de sua inteligência. Essa é uma reflexão pelo Jacques Rancière. Até o nosso próximo episódio.